Bem-vindo a esta aula do professor Bester. Deixe seu like, inscreva-se, ative as notificações. Olha que bacana, pessoal. Agora nós vamos falar sobre fasores e impedância. E esse é um assunto fantástico, pessoal, porque nós estamos nos aproximando aqui cada vez mais da maneira como a gente calcula circuitos elétricos na prática. Isso é emocionante, né? Estou aqui caminhando com vocês para chegar este aqui é um circuito que acontece realmente na prática, né? A gente vai caminhando nesse sentido. E trabalhar com fasores e impedância é mais um passo nesse sentido, mais um degrau que a gente sobe nessa escada do conhecimento, da competência. Para isso, nada melhor do que usar a fantástica ferramenta da simulação. E nós vamos fazer isso, vamos pegar aqui uma representação fasorial e no domínio do tempo. Vamos compará-las. Quero fazer a relação entre onda senoidal e fasor. É isso que é o nosso objetivo aqui. Olha que bacana, pessoal. Aqui nesse eixo, eu também posso pensar isso aqui em termos de ângulo, não é? Vocês estão lembrados que se eu pegar daqui até aqui eu tenho quanto? 360 graus. Certo? É um período. Lembra lá no gerador, quando o gerador dava uma volta, é um período. Daqui até aqui, 360 graus. Ou 2π radianos. Olha lá a relação entre graus. Daqui até aqui eu tenho meio período. Tá? Ou π radianos, se eu pensar em termos de graus. Pô, professor, mas o que isso tem a ver com fasor? Oh, tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque é o seguinte, quando eu trabalho com corrente alternada senoidal, e eu posso fazer o seguinte, eu posso simplificar, ao invés de ficar calculando o circuito, usando aquelas equações no domínio do tempo, eu posso pensar em tirar uma foto do circuito, parar o circuito num determinado ponto, parar o tempo, e naquele ponto eu estudo o circuito. Olha só, pessoal, se eu movimentar, vamos supor que eu queira parar o circuito nesse ponto aqui. Olha que bacana. Quer dizer que este ponto aqui corresponde a este fasor. Fasor é um vetor que tem um tamanho e um ângulo. Então quer dizer que à medida que eu vou percorrendo a minha senoide, o meu fasor vai no mesmo ângulo lá, professor? Tanto que você vê aqui, ó, em π radianos, ó, 180 graus, ele está lá a 180 graus. Se eu continuar, ele vai embora. Ops, é aqui, né? Ele vai embora até os 360 graus, deu uma volta completa lá. Olha que fantástico, pessoal. Então isso que é representar, isso que é um fasor. O fasor nada mais é do que a senoide representada num determinado instante. Mas aí eu tenho que parar o circuito, se for um circuito complexo, né, com mais de um indutor, mais de um capacitor, eu paro todo mundo no mesmo tempo. E aí, ao invés de ficar trabalhando no domínio do tempo, que é muito ruim, eu trabalho com o fasor. Vocês vão ver que daí fica mais fácil. E o fasor é um vetor aqui. O fasor tem uma parte real e uma parte imaginária. A gente vai ver como que ele é construído. Então quer dizer que é por isso que eu preciso trabalhar com números complexos, professor? Por causa de eu ter um eixo imaginário e um eixo real? É isso mesmo. Aí a importância de números complexos. E quando a gente for representar a tensão, nós não vamos ficar representando a tensão no domínio do tempo. Nós temos que saber que o fasor veio daqui. Porque, na verdade, lá na
Se a gente for ver fisicamente lá, a onda senoidal, a tensão está variando assim, ó. A gente tem que saber disso. Mas quando você for fazer as contas, a gente faz as contas com o fasor. Vocês vão ver que é muito mais fácil. Tá? Então, o fasor nada mais é do que isso. É uma representação da senoide. Eu consigo representar todos os pontos da senoide aqui por fasores lá. Porque eu só vou mudando o ângulo dele. Né? Olha que legal. Então, isso que é um fasor. Então, um fasor, pessoal, ele é construído da seguinte forma. Ele tem uma parte real e tem uma parte imaginária. Veja, ó, isso, o fasor está aqui, em verdinho. Tá? Ele tem um tamanho aqui e tem um ângulo. Tá? Ele tem um tamanho e tem um ângulo. E a gente vai ver depois essa relação também. Tá? Não se preocupe. Mas ele é escrito desta forma, o fasor. Olha aí que bacana. Ele é um número Z, chamado em eletricidade, a gente chama o fasor de Z, que é o símbolo para a impedância. A impedância, ela é constituída de uma parte real, A, que é esse valor aqui, e é constituída de uma parte imaginária. Esse I aqui é só para mostrar que este número B é o valor imaginário do fasor. Então, o fasor é sempre constituído nessa forma aqui, ó. Z é igual a mais IB. Agora, em eletricidade, em especial em eletricidade, a gente não usa o I aqui, simplesmente para não confundir com corrente. Então, o que a gente faz? Vamos colocar o J no lugar. Então, em eletricidade, a impedância, ela é representada assim, ó, A mais JB. Que legal, hein, professor? Mas então quer dizer que eu posso trabalhar com o fasor. Mas eu vou trabalhar assim, na forma gráfica? Não, não. Nós vamos trabalhar assim, ó, na forma algébrica. Trabalhar com números. Isto aqui é simplesmente para você entender como que o fasor é construído. Ele tem uma parte real e uma parte imaginária. Você quer ver só? Olha, a parte real. Se eu mudar o valor da parte real para 5 aqui, olha lá. Veja como ele muda para. Olha lá, acompanha, ó, ele muda só a parte real. Só, está aumentando só a parte real. A parte imaginária continua lá. Ó. O B continua aqui no 4. Está vendo? Ó, estou variando só a parte real. Agora, eu também posso fixar aqui a parte real no 5 e variar só a parte imaginária. Olha lá, aí a parte real continua fixa no 5 aqui, ó. Está aqui no 5. Mas a parte imaginária está mudando, está aumentando a parte imaginária dele, ó. O B, né? Aqui, ó, essa parte aqui. Mas posso pôr 5 e 5, professor? Claro, 5 e 5 ele fica bem simétrico, não? Parte real está aqui, ó, é 5, e a parte imaginária que está aqui é 5 também. Aí é 5, 5. Mas vamos supor que a parte imaginária aqui do número seja 6. Então está aqui, vai para 6. Está vendo? 6, está aqui. Uma parte real continua em 5. E se a parte imaginária for para 7, por exemplo? 7, ou 8, né? Aqui é 8 na verdade, né? Olha lá. Ah não, 7,5, está aqui o valor. 7,5. For para 7,5 a parte real, que é o A, está vendo aqui como ficou maior do que a parte imaginária, que agora é 6? Está vendo? Então é isso. E eu também posso mudar o ângulo. Olha, se eu mudar o ângulo, quer dizer que daí muda a parte real e a parte imaginária muda. Esse ângulo aqui eu também pode mudar. Olha, aí a parte real e imaginária muda junto. Agora, o tamanho dele, também consigo mudar? Consegue. Eu mudo só o tamanho dele, tá vendo? Mas daí a parte imaginária e a real também muda. Muda, porque a parte real é a projeção desse ponto aqui no eixo dos reais. E a parte imaginária é a projeção desse ponto aqui no eixo imaginário. Por isso que se eu mudar o tamanho do número complexo, ó, do Z,
Eu chamo isso de módulo. Também nós vamos ver como calcular esse módulo. Dá para calcular. Se eu tiver um número nessa forma aqui, eu consigo calcular o tamanho do número complexo que eu chamo de módulo. Olha aí, consigo sim. Consigo calcular o tamanho do número complexo que eu chamo de módulo. É esse tamanho do fasor aqui. Tá? Então, recordando, o fasor é um número complexo, tá? Que vai estar associado à impedância. Lembre-se disso que a gente vai falar. O fasor é um número complexo, que é constituído de uma parte real, que é essa parte aqui, ó, projetada da ponta do fasor em cima do eixo real. Ó, tá? O fasor pode ser só imaginário? Pode. Se a parte real for zero, aí ele é só imaginário. Está em cima do eixo imaginário. O A vale zero. Olha o valor do A aqui. Vale zero. E a parte imaginária vale 3. Eu posso pôr aqui 5, 4 para ficar, né, na linha, no quadriculado aqui. Está vendo? Só tem parte imaginária. Ah, professor, mas ele pode ser parte imaginária só negativa? Opa, desculpa, porque eu estou mudando a parte real, né? A real tem que estar em zero. Vamos lá, vamos pôr em zero. Opa, aí. Pode ser negativo? Pode, olha lá. Só negativa. Olha que legal. Então, o fasor pode ser constituído aqui de A igual a zero, tendo só a parte imaginária, o B. É só isso. Por outro lado, também posso ter a parte imaginária zerada e só ter valor real. Olha aí que bacana, a parte imaginária, o B agora vale zero, não tem nenhuma projeção aqui, só tem a parte real. Aí ele fica bem, o fasor fica bem em cima do eixo real. E no caso aqui eu coloquei valendo 6. Posso colocar valendo 5, 4. E pode ser negativo também, olha lá. 5, 4. Aí, ó, tá vendo? 7,5 negativo. Então, o fasor, graficamente, vocês entenderam o que é. Importante é associar isso com a representação algébrica dele. Então, o A é a projeção. O A é a projeção da ponta do fasor aqui no eixo dos reais. Esse é o valor de A. E o que está aqui associado com a parte imaginária é a projeção da ponta do fasor aqui no eixo imaginário, né? Cada um com seu respectivo tamanho. Isto aqui é um fasor, tá? Só que ele está representado na forma algébrica. Isso aqui é um fasor representado na forma gráfica. Os dois são fasores. Gostou da aula? Deixe seu like, inscreva-se. Veja essas duas sugestões para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos.